Olá a todos, paz do Senhor Jesus, ótimo dia para todos. Aqui quem vos fala é o Armstrong, muitíssimo feliz por mais uma oportunidade rica que Deus tem nos concedido. Queremos meditar um pouco nesta feita na palavra de Deus e queremos neste momento também aproveitar, um momento esse muito especial para nós, convidá-los para se inscrever no nosso canal no YouTube, Armstrong Leal. Aproveite, deixa teu comentário, deixa teu like e também ativa o sininho para que vocês possam receber as notificações de novos vídeos que, se Deus permitir, serão postados no YouTube. Meus queridos, queremos meditar nesta oportunidade, nesta feita, a respeito de um tema muito pertinente, principalmente em dias os quais estamos vivenciando. Por que o servo de Deus, ou por que o cristão, ele sofre? Existe por aí um conceito, e eu considero biblicamente um conceito errado, de que o crente, o servo de Deus, ele não sofre, ou ele não tem, ou ele não passa por sofrimentos. Existe até, um termo que diz pare de sofrer, onde a gente sabe que biblicamente isso se contradiz com as próprias palavras ditas antes por Jesus. Inclusive lá no capítulo 16, verso 33 do Evangelho de João, que no mundo passaremos por aflições, mas que devêssemos ter bom ânimo, porque o Senhor havia vencido o mundo. E assim como ele venceu o mundo e as aflições da vida, complementando, nós também seremos aptos a vencer. Basta que estejamos ali debaixo da potente mão de Deus. Então, o título da mensagem reflexiva que queremos deixar nessa manhã é essa: por que o cristão ele sofre? Por que o servo de Deus ele sofre? Para tanto, escolhemos aqui, elencamos uma série de versículos que nós iremos paulatinamente discutir com os amados irmãos. O primeiro está presente lá em Salmos, capítulo de número 34, verso 19. Vamos ver o que o salmista, sabiamente, ele falou a respeito das aflições na vida de um servo de Deus. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então vejam bem, na primeira parte do versículo diz que são muitas, então isso significa que não são poucas aflições que passaremos nesse plano físico. Então aqui estamos diante não só da expressão pura e simplesmente de um versículo, mas temos aqui a própria experiência do salmista, quando ele diz que são muitas sim as aflições do justo. Então o justo, assim como o ímpio, todos que estão debaixo desse céu e que habitam aqui na terra, passam sim por problemas na vida. Os problemas da vida não nos torna pessoas imunes a esses problemas. Pelo contrário, mas a diferença entre nós e as pessoas que não confiam, não guardam em Deus a sua confiança, é justamente porque estas pessoas não depositam em Deus a confiança que nós crentes, que nós servos de Deus colocamos e depositamos nele nossa total confiança. É por isso que o salmista complementa dizendo que o Senhor nos livra de todas as aflições. Apesar de serem muitas, mas ele nos livra de todas. João, no capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 20, ele também sabiamente nos trouxe aqui uma receita, demonstrando aqui que nós padecemos também as mesmas aflições que Cristo padeceu. Se Cristo, Filho de Deus, Deus encarnado, a própria expressão máxima de Deus, esteve aqui na terra e passou por aflições, porque nós, como servos seus, não passaremos também pelas mesmas aflições. É o que diz aqui, Lembrai-vos da palavra que vos disse,
Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Então vejam o que João ele nos trouxe aqui. Assim como Cristo ele foi perseguido, assim como Cristo ele foi perseguido pelas palavras que trouxe, de palavras de boas novas que trouxe, nós também como cristãos, como seus servos, como seus seguidores, também certamente seremos perseguidos. No capítulo 16, verso 33 do próprio Evangelho de João, diz que tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então, o evangelista, ele está nos advertindo, e isso são reproduções das próprias palavras de Cristo para nós, deixada como ensinamento, deixada como consolo, que nós também passaremos também pelas mesmas aflições de Cristo, que no mundo, este mundo físico qual nós vivemos, passaremos aí por muitas dores, por muitos momentos difíceis, momentos até de tristeza. Mas o Senhor nos pede ânimo, nos pede motivação, nos pede encorajamento. Lembra de Josué? Josué ele estava dentro de um cenário difícil. Tinha acabado de perder Moisés, que era o seu maior instrutor, era a maior liderança do seu povo, e agora estava na incumbência dele assumir aquela multidão de pessoas que dependiam, da liderança daquele homem. Então, além de perder uma pessoa querida, estava diante de uma grande responsabilidade. Mas Deus, ele tem dado o escape, deu o escape a Josué e tem também dado escape a cada um de nós. É quando Deus, no capítulo 1, verso 9 do próprio livro de Josué, o diz, que ele tivesse ânimo, que ele não se pasmasse diante das lutas da vida. Todos os obstáculos que se colocariam à sua frente, pois Deus estaria com ele, assim como foi com Moisés também. E Deus repete o mesmo para nós hoje, meus amados. Assim como ele está comigo, está com você, por isso nós não devemos temer, basta que tenhamos ânimo. E o que é ânimo? Ânimo é justamente aquela vontade, de não parar, de continuar, de ser resistente em face das dificuldades, das aflições mesmo que nós passamos. Pois à nossa volta, pode o mundo ruir, cair, mas aquele que tem Deus tem paz interior. E está aqui escrito um imperativo para cada um de nós, da parte de Deus, da parte do próprio Jesus, que devemos ter paz, devemos ter tranquilidade, para que o que está à nossa volta, no nosso exterior, aquilo que nos aborrece, que está no plano externo, mas que no interior da gente, no nosso coração, tenhamos e cultivemos. Um dos maiores exemplos que temos na Bíblia, que é o exemplo de Jó, ele nos trouxe aqui um exemplo de paciência. E olhe que as circunstâncias que Jó ele vivenciou não foram fáceis. Jó foi aquele homem, como vocês podem perceber, muitos conhecem a história de Jó, teve tudo nas mãos. Teve inúmeros servos, que o serviam, tinham filhos belos que festejavam, tinha comunhão, e união no meio familiar. Ou seja, a vida de Jó era 100% em todas as áreas de sua vida. E além de tudo, cultivava perante Deus uma vida reta, correta. Mas certa feita o adversário, Satanás, que significa adversário, se apresentou entre os filhos de Deus e questionou, ou pôs ali uma questão em relação ao patriarca Jó.
que ele só era justo, reto e vivia daquela maneira porque ele tinha tudo em abundância. E Deus, naquele momento, conhecendo a estrutura do homem, conhecendo o seu servo, permite que o adversário ele faça uma verdadeira varredura de todos os bens que o Jó possuía. E de repente, de uma hora para outra, bem a bem que ele possuía foi sendo tirado dele. Até aí tudo bem, porque para Jó, os bens eles poderiam serem recuperados posteriormente. Mas o golpe duro se deu justamente quando seus filhos foram abatidos e mortos. Essa, com certeza, foi uma das maiores provas que Jó pôde passar naquele momento, receber a notícia da morte de seus próprios filhos. E aí, meus queridos, o que dizer diante de uma circunstância dessa? O que dizer diante de uma perda irreparável, que é a perda de um filho, mas mesmo assim um homem pacientemente está ali na presença de Deus e continuar firme, reto e correto diante do seu Deus sem reclamar. Mesmo instigado ali pela própria mulher, porque além de tudo, por uma segunda vez o adversário, percebendo que Jó não ia desistir nem abdicar da fé, é permitido por Deus que seja também tirado a saúde de Jó, e ele é ali acometido de uma chaga que toma todo o seu corpo. Perdeu tudo, perdeu família, abandonado pela mulher, e agora se encontrava na sarjeta, se encontrava ali doente, diante dos olhares perplexos das pessoas que talvez até meneavam a cabeça e se perguntavam: esse aí é aquele homem, aquele Jó, que tinha bens e era aí conhecido em todas as partes pela riqueza que possuía? Se apresentaram amigos, pseudos amigos, que na verdade não estavam ali para ajudar, mas para apontar ou para interpretar de forma errada que Jó estava passando por tudo aquilo porque tinha praticado algum pecado, algum delito diante de Deus. E esse próprio Jó tem muito a nos ensinar. No capítulo 5, verso 17 e 18 do livro de Jó diz: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não despreze, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Então olha aí, na parte do versículo 18 do capítulo 5. Apesar dele estar totalmente tomado por aquela doença, mas ele considerava aquela doença algo transitório. Assim como Deus ele permitiu que ele passasse, sofresse aquele mal, aquela chaga, mas o mesmo Deus que permite ferir é o mesmo Deus que cura. É o mesmo Deus que trará novamente e restaurará todos os bens que Deus tem para trazer e para derramar sobre os filhos de Deus. E ele ainda diz que bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz é o homem que se permite que Deus o corrija. E quantos têm rejeitado a correção de Deus? Mas que sejamos, meus queridos, atentos à correção de Deus, pois é justamente esse o propósito, muitas vezes, de determinado fim, pois a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem sabe essa luta, essa prova que você está passando, é uma permissão de Deus para melhorar o teu caráter, para te aperfeiçoar, para te elevar e estreitar a tua comunhão com Deus, para trazer você, quem sabe, que estava um pouco afastado, desatento com as coisas de Deus, para mais perto do Senhor. Porque, infelizmente, muitos se colocam, quando estão em abundância, numa posição distanciada de Deus. E, às vezes, as lutas são permitidas, são concebidas pelo próprio Deus. Deus permite, em outras palavras, que nos sobrevenham tais dificuldades para que a gente se encaminhe novamente para o centro da vontade do Senhor.
Neemias também foi outro grande homem de Deus que contemplou a situação de seu povo, a situação de sua terra natal, pois ele vivia num palácio luxuoso e ele poderia naquele momento esquecer, dos seus descendentes, das pessoas, dos seus ancestrais, da sua terra natal, que era Jerusalém, que se encontrava naquele momento em completa ruína. E a Bíblia diz que ele começou a se comover com aquilo e era um funcionário real de um rei famoso. E aquilo ali chamou a atenção do rei porque começou a observar Neemias muito triste. E a Bíblia diz que Deus criou circunstâncias para que aquele homem, através das mãos daquele homem, pudesse reconstruir os muros anteriormente desolados de Jerusalém, pudesse contribuir e pudesse ajudar o seu povo, a sua terra natal, os seus próprios irmãos. Portanto, aqui em Números capítulo 2, verso 17 diz: então partira a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos, como assentado às suas tendas, assim marcharão cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. Então, assim como foi com Neemias, que deixou o conforto real do palácio real para colocar a mão na massa, construir ali, reconstruir os muros de Jerusalém, como um verdadeiro guerreiro, deixando todo o conforto, deixando ali toda a circunstância agradável que ele vivia no palácio, para ali sofrer as aflições junto com o seu povo para reconstruir aquele muro, mesmo diante da dúvida das pessoas que o cercavam, que duvidavam que ele conseguisse conquistar, naquele momento, o seu intento, que era levantar novamente os muros e ver sua cidade novamente erigida, erguida. E quem sabe você, meu querido, não está passando por isso, por um momento difícil, onde as coisas estão desoladas, onde a situação parece ter caído ao chão, onde muitas vezes você está sem forças, mas Deus levanta meios e pessoas para dar mão sempre ao servo de Deus, porque todo o bem que vem sobre nós é permitido também por Deus, porque Ele não nos dá a cruz, o fardo maior, o qual nós suportamos. Nós estamos levando porque Ele permitiu e é porque nós suportamos, e Ele nos dará o escape, sim, com toda certeza. Então, estamos diante, muitas vezes, como diz aqui, capítulo 2, verso 17 de Números, relaxados, muitas vezes acampados ali, mas vai chegar uma hora que Deus nos levantará para irmos em marcha em direção à vitória. Porque a terra que Deus nos prometeu é uma terra que emana leite e mel, mas até se chegar lá, até se alcançar essa terra prometida, passaremos sim, por muitos processos, muitas vezes processos até dolorosos. Mas aquele que nos chamou nos garante a vitória, porque Ele venceu. No capítulo de número 11, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e Paulo foi um dos grandes homens de Deus que sofreu na pele, porque ele antes perseguia e passou a ser perseguido, e agora passou a padecer as mesmas aflições de Cristo, porque cristianismo, meus queridos, ao contrário do que muitos pensam, é uma vida realmente de muita vitória, de muita prosperidade. Deus realmente provê. É como o salmista, ele falou: foi moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo e sua descendência mendigar o pão. Mas nós também sofremos na pele as dificuldades e devemos ser fiéis tanto na abundância como também na escassez. E olha só o que Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24 em diante. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes perigos de rios,
em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga e vigílias, muitas vezes em fome e sede e em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Então veja só o que Paulo falou. Paulo, como vocês sabem, grande homem de Deus, evangelizou para os gentios, permitiu que o evangelho se desconcentrasse de Jerusalém e avançasse para outros povos. Estava apenas ali levando uma palavra de paz para outras pessoas. Mas veja quantos relatos de perigo que Paulo passou. Quantos relatos aí Paulo ele expressou diante de Deus ter passado, diante dos irmãos, melhor dizendo, ter passado, tudo em nome desse Deus, tudo em nome desse cristianismo que ele defendeu arduamente. Então Paulo, assim como é homem como nós, como foi homem como nós, é passivo também de sofrer as mesmas fraquezas, de se escandalizar também. Não era que Paulo, pelas circunstâncias que ele passou e venceu todas elas, que nós como cristãos que estamos atravessando também questões, de certa forma dolorosas, que nós também não venceremos, ou que nós muitas vezes, diante de tais circunstâncias, a gente possa se sentir muitas vezes fraco, escandalizado. É mister que isso também aconteça conosco, apesar de sermos servos de Deus, apesar de sermos cristãos. Então, meus queridos, queremos finalizar essa mensagem de hoje com o exemplo de Paulo, o próprio exemplo de Jó. Que tenhamos paciência, porque o servo de Deus, sim, ele passa lutas, mas o final dele é de gozo e de glória. Porque tudo isso que nós estamos vivendo aqui nesse presente momento são passageiras e não são comparadas e não poderão ser comparadas com a eternidade em que haveremos de vivenciar. Estaremos num reino de glória onde teremos a presença o tempo todo de Cristo. E muitas vezes pelos caminhos íngremes da vida, pelos desertos que passamos, queremos desanimar muitas vezes. É por isso que nos sobrevém a fraqueza. É por isso que o Senhor nos advertiu dizendo que tivéssemos bom ânimo. É por isso que Paulo aqui, como acabei de ler, ele disse que também era sujeito às mesmas fraquezas. Não era porque ele era o Paulo, que ele era super crente ou superior a nós. Ele era sujeito também às mesmas fraquezas que nós. Então, meus queridos, Deus abençoe a todos. Não se esqueçam de compartilhar essa mensagem e também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Deus abençoe a todos e até o próximo. E lembrem-se, essa peleja não tereis que pelejar vós. Essa peleja é de Deus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a todos. E até o próximo, querendo Deus, em nome de Jesus.